Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe Oro e bem-vindo ao canal Matemática Surreal. Eu hoje trouxe esse limite aqui para a gente pensar sobre ele e na verdade eu trouxe dois limites. Esse primeiro limite é um limite clássico que logo depois que você aprende, né, sobre como fazer limite, você chega nesse tipo de limite. E aí muitas pessoas ainda me perguntam como é que eu resolvo esse tipo de limite ou coisas do tipo? Bom, né, em primeiro lugar, a gente tem que entender que tipo de indeterminação nós estamos, né, trabalhando. Existem várias indeterminações quando você está falando desse curso, né, de limite, né, de cálculo, mas elas todas são resolvíveis da mesma forma, tá? Ou seja, todas as questões que envolvem indeterminações, a gente precisa fazer algo nessa questão para que ela se resolva. E nesse caso, e em vários casos muito iguais a esse, vai ser da mesma maneira. Então, eu vou mostrar para você agora o que a gente tem que fazer. Que tipo de indeterminação é essa? Então, em primeiro lugar, a gente tem que estar atento aqui, porque quando o meu limite, né, ele é numérico, eu posso fazer uma substituição para entender se essa função que está aqui dentro, ela pode ser definida nesse valor ou não. Se ela puder, muito provavelmente a resposta é só a substituição mesmo, porque a gente está trabalhando com funções que são, né, polinômios, aqui, né, de terceiro grau, e um polinômio, né, de quarto grau. Como esses dois polinômios eles são definíveis em qualquer lugar, eles são contínuos, sempre, né, polinômios são funções contínuas, a divisão vai ser contínua menos que o de baixo de zero. Então a única coisa que eu preciso ver é fazer a conta mesmo. E se der tudo certo, ok, essa é a resposta e acabou. Não tem mais nada que eu possa fazer porque vai ser contínuo. E sendo contínuo, né, por definição de uma função contínua, né, o que a gente sabe que se uma função é contínua em algum lugar, né, automaticamente você, né, fazer limite dessa função, se ela é contínua em um certo ponto, você fazer limite dela é simplesmente fazer uma substituição, né, dessa função naquele valor. É simplesmente fazer essa conta aqui. Ou seja, fazer limite é fazer essa conta, é a mesma coisa, não tem que me preocupar, tá? Então, primeira coisa que a gente faz em limite numérico é fazer a substituição. Ah, Felipe, eu tenho que fazer? Tem, porque pode ser que seja uma pegadinha, pode ser que não dê zero sobre zero, não dê indeterminado, então precisa fazer a conta. E muita atenção aqui, porque eu estou com x indo para menos 1, ó. Observa aqui embaixo, tá vendo? Isso aqui é bem, né, complicadinho, porque se você não entender que é menos 1 multiplicado por menos 1 três vezes, achar por acaso que o x ao cubo ele pode ser menos 1 ao cubo, você está equivocado, né? Você tem que lembrar que x ao cubo é o produto de x três vezes. E cada um desses x's tem o sinal de menos 1, tá? Então é muito importante estar atento a isso, tá, gente? Não pode, né, ignorar, né, a matemática básica achando que você vai, né, economizar tempo. Não vai errar a questão. E aqui é 2 menos 1 ao quadrado, né, mais 1, ok? E aqui, olhando para cá, a gente já fica achando, será que isso vai dar zero mesmo? E embaixo, né, é um pouco ainda pior, porque é a quarta, então menos 1 a quarta, né? Isso aqui é positivo, menos 2 menos 1, tá? Ao cubo, e menos 7. Então, faça com bastante calma, tá? Porque isso vai ganhar tempo no final. Então, menos 1 ao cubo, então menos 1 vezes 3 dá menos 3, tá? Então, menos 3, menos 1 ao quadrado é mais 1, né? Então, só para fixar, né? Eu vou colocar aqui, né? Esse aqui deu menos 1, esse aqui dá mais 1, né? Positivo. Então, isso dá menos 3 mais 2, tá? Mais 1. Então dá zero mesmo, ok? E embaixo vai dar zero também, mas vamos ver, né? Esse cara é a quarta, então é positivo. Esse cara é o cubo, é negativo. Só que aqui tem um menos, né? Então isso dá 5 vezes 1, 5. Menos 2 menos 1 mais 2. E aí vem o menos 7 no final para arrematar. E, portanto, isso é zero sobre zero, tá? Eu podia já supor que era zero sobre zero? Não podia. Pode ser que não seja, seja 2 sobre zero, e aí é outro tipo de limite que a gente vai trabalhar num outro vídeo e explico para vocês também, sem nenhum problema. Bom,
Se é 0/0 e eu estou com dois polinômios, o que eu posso fazer? Aí vem uma ferramenta importante, né, em matemática, tá? Como essa ferramenta aqui, tá? Essas são ferramentas teóricas importantes em matemática. Isso aqui é pela definição, tá, gente? Isso aqui é pela definição, tá? Essa é uma ferramenta importante em limite. É a definição de função contínua, tá? Então tem que usar essa ferramenta. E tem uma outra ferramenta em matemática que é muito importante, que é a seguinte. Se você tem um polinômio qualquer, tá? Não importa o grau 30, grau 1.000.000, o que você quiser, não importa, tá? Isso basta ser um polinômio. E aí você pegou um númerozinho lá, qualquer número, tá? Botou dentro desse polinômio, esse polinômio zerou. Ele zerou, tá? Para esse valor numérico, esse polinômio deu zero. Que é o que está acontecendo aqui, tá vendo? Eu coloquei o menos um, um número, coloquei dentro do meu polinômio, e o polinômio de cima zerou e o de baixo zerou. Então tem dois polinômios nesse exercício que passaram por essa situação aqui. O que isso me dá de arcabouço teórico em matemática? Automaticamente, eu posso fazer a divisão mesmo, sabe? Aquele algoritmo, né, da divisão, tá? Eu posso fazer a divisão desse polinômio por x menos a raiz que zerou. O valor que zerou. Essa divisão vai dar um quociente, né? O grau é 1 a menos, né? Vai diminuir o grau em 1, porque eu estou dividindo por x elevado a 1, né? X a 1 menos a. Então esse polinômio aqui, que é o quociente, é grau 1 a menos que esse. Se esse aqui for grau 8, esse aqui vai ser grau 7. Aqui eu tenho um de grau 3. Quando eu dividir, vai sobrar um de grau 2. Aqui eu tenho um de grau 4, quando eu dividir vai sobrar um de grau 3, é sempre um grau a menos, e o resto dessa divisão é zero. Então é completamente divisível, como a gente fala em matemática, por x menos a. Então ele é múltiplo de x menos a. Então eu sei que esse polinômio, todas as vezes que isso acontecer, vai ser múltiplo. E a maneira de resolver isso, lá no início do curso, tá? É exatamente aplicando essa ideia, tá? Para fazer essa divisão, há duas formas de você fazer, na verdade, há várias. A forma de você fazer a divisão mesmo na mão, tá? Ou seja, vai dividir mesmo, tá? Como eu vou mostrar. E há um método que você divide mais rápido, que é chamada de Brioff-Ruffini. Então, se você tem interesse, até que eu faça um vídeo em relação a isso, pede aí aqui nos comentários que eu faço, tá? Então, esse processo de divisão você também pode fazer por Briot-Ruffini, tá? Acho que são dois T's, Ruffini. Obviamente, né, são dois, né, matemáticos aqui. Se eu errei o nome com dois N's, o Google vai te corrigir. Mas esse método é um método que a gente trabalha só com os coeficientes e aí faz essa divisão um pouquinho mais rápido. Porque se fizer todo o processo de divisão que eu vou mostrar, a gente vai trabalhar com o x também. E aí isso dá mais trabalho, fica mais trabalhoso o processo de divisão. São exatamente a mesma coisa, estou fazendo o mesmo processo, só que um pouquinho mais rápido e menos rápido. Tá? Então, já sei que é 0/0, já sei que eu posso pegar o polinômio de cima que zerou, pegar o polinômio de baixo que zerou e dividir por x menos a raiz. O que eu vou fazer? Eu vou dividir por x menos a raiz. Ah, professor, eu já sei regra de L'Hopital e posso usar regra de L'Hopital. Então usa. Esse exercício eu não vou usar a regra de L'Hopital. Eu vou diretamente fazer o básico como se você estivesse aprendendo o curso de limite agora. Então, se você já sabe fazer tudo isso, ok, vai direto para a regra de L'Hopital. Mas eu vou te desafiar lá no final do vídeo que tem outro limite, que você não vai usar a regra de L'Hopital porque vai ficar mais difícil. Então, às vezes, nem mesmo a regra de L'Hopital te ajuda a resolver. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Tá bom. Vamos então dar uma limpeza aqui, né? E vamos fazer. Tá, eu já sei que dá 0/0, tá? Já tenho essa informação anterior. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o polinômio de cima e vou dividir mesmo, continha de divisão, tá? Do polinômio de baixo, vou dividir ambos, e vou dividir ambos por x menos a raiz. Observação importante, a raiz que fez o polinômio zerar é menos 1. Então x menos a raiz, gente, não é x menos 1, é x mais 1, porque a raiz é menos 1. Então aqui é x mais 1. Essa observação é fundamental para a gente saber por quem a gente está dividindo, tá bom? Estou dividindo esse polinômio de grau 3 por um polinômio de grau 1. Então,
vai dar um quociente de grau 2. Tá? É fundamental isso. Agora eu vou fazer a continha mesmo normal, tá? Como é que eu faço? Eu pego o termo de maior grau, é como se eu pegasse a milhar, né? É como se eu pegasse o termo lá maior, né? Quando a gente faz uma divisão aqui, eu vou até escrever, eu estou dividindo, né, sei lá, né, 13.728, tá? Inventei agora esse número, eu vou dividir por 7, né? Como é que a gente faz? A gente pega o termo de maior grau e tenta dividir, tá? Então a gente pega aqui a dezena de milhar, né, e tenta dividir. A gente não dá para dividir 1 por 7, então a gente pega junto com a milhar e vai dividindo. E aí a gente faz o quê? Coloca aqui a minha resposta dessa divisão, multiplica, inverte, né? 1 vezes 7 dá 7, inverte, dá menos 7, e aí faz a conta aqui, dá 6. O resto eu repito e faço ali a divisão normal. 6 não dá para 7, 67 dá, 9 vezes 7 dá 63, e e aí eu vou fazendo aqui a divisão. 9 vezes 7 dá 63, faz para cá, e aí fazemos a divisão normal, ok? Então é assim que nós fazemos, e é assim que eu vou fazer aqui, igualzinho, sem mudar nem pôr. 3x ao cubo dividido por x, o que eu estou fazendo, tá? Eu estou pegando 3x ao cubo, né? E estou dividindo por x. Isso dá, corta, corta, 3x ao quadrado, tá? Mas isso eu vou fazer mentalmente, porque sempre vai cancelar x com x, então não vai ser difícil. Então vai dar 3x ao quadrado aqui, tá? Isso aqui não me importa mais, eu vou apagar só para mostrar mesmo como fiz. E aqui eu vou multiplicar. Lembra que eu estou multiplicando 3x ao quadrado pelo divisor. Esse aqui é dividendo, esse aqui é divisor. Quando eu estou multiplicando, esse divisor tem dois termos, porque x menos a raiz. Quase sempre vai ter dois termos, a menos que a raiz seja zero. Então, quando você multiplica, você distribui. Sempre que multiplica um produto por uma soma, distribui. Então, na hora que eu for passar para cá, eu vou diminuir. Né? Eu vou fazer esse multiplicado por esse e vou passar para cá diminuindo, como faz a divisão normal, como manda o algoritmo lá da divisão que a gente aprendeu quando era bem criança. Só que eu vou mandar a distributiva. Então eu tenho que lembrar que são dois termos. Não posso esquecer disso, tá? Então eu vou tirar esses termos que não me interessam mais. Então dá 3x ao cubo, vem menos 3x ao cubo. Ok? Dá mais 3x ao quadrado, vem menos 3x ao quadrado, tá? O menos vai para ambos os termos, porque o menos vai na frente de tudo. Assim como o menos vai na frente do termo que está aqui. Então ele vai na frente de tudo. Beleza? Aplicado que é distribui aqui, para ninguém ter dúvida, né? Vou até colocar em outra cor o que eu estou tirando, para ficar mais bonitinho. Então, ó, 3x ao quadrado, 3x ao cubo, menos 3x ao cubo. 3x ao quadrado vezes 1, 3x ao quadrado, menos 3x ao quadrado. Ok? Aí, automaticamente, agora a gente faz a soma. Esses termos cancelaram, virou zero, não preciso pôr. E esse termo soma com esse. Ele é o mesmo x, x ao quadrado, x ao quadrado. Então são coisas iguais. Então, menos 3 com mais 2 eu pago, mas fico devendo ainda um x ao quadrado. Esse termo 1 não está somando com nada, porque não tem nada aqui embaixo. Então ele desce direto e vai para 1 aqui. Continua a divisão. Menos x ao quadrado dividido por x, menos x. Então vai dar menos x ao quadrado, vem como mais x ao quadrado. Felipe, por que mais? De novo, eu estou tirando. Se esse termo é menos x ao quadrado, como é que eu tiro o menos x ao quadrado aqui? Eu tiro o menos x ao quadrado ali. Ok? Só que lembra que distribui? Então é menos x ao quadrado menos x. Então menos x aqui também. Então isso dá mais x ao quadrado mais x. Ok? Então eu tenho que considerar tirar os dois termos, subtrair esse termo, da mesma forma que eu subtraí 9 vezes 7. 9 vezes 7, 63. Subtraindo 63, subtraindo esse valor, eu tinha 67, subtraindo 63 dá 4. Então você subtrai tudo que você encontrou, todo o valor. Como aqui é negativo os dois termos, quando eu subtraio os dois termos, eu somo os dois termos. Então aqui eu vou somar. Tá? Eu ia fazer de outra cor, né? Acabei não fazendo. Tá?
Agora eu vou colocar. Então aqui eu somo x ao quadrado e menos x vem sinal invertido, mais x. Ok? Bom, isso aqui cancela. Isso aqui não soma com isso, porque são coisas diferentes entre si. Então, o x continua, o 1 continua. Não dá para somar. Né? Eu não posso somar x com 1 porque esse 1 é constante, não soma com x. Bom, agora eu vou dividir. Acho que está bem claro que vai ser 1, né? E que já vai meio que dar resto zero. X dividido por x dá 1. 1 vezes x dá x, vem como menos x. E 1 vezes 1 dá 1. Tem que distribuir. Vem como menos 1. E, portanto, isso vai dar zero. Cortou, cortou, resto zero. Tá? Felipe, eu fiz essa conta e não achei zero. Você errou a conta. Lembra? Vou voltar aqui. Todas as vezes que um polinômio, todas as vezes, ele zera com um valor que você substituiu, que foi o caso que nós fizemos aqui, substituímos o menos 1 e encontramos zero, 100% das vezes, a divisão desse polinômio por x menos essa raiz vai dar resto zero. Alguma coisa você errou. Ou a substituição aqui você errou e não era zero, então não dá para fazer dessa forma, ou você errou o fato de que a substituição aqui, a divisão aqui, você errou. Tá? Tem que dar resto zero, não tem como não dar. Beleza? Tendo dito isso, dividi o polinômio que está em cima, ou seja, eu fatorei o polinômio que está em cima. Mesmo ele não sendo um quadrado perfeito, mesmo eu não sabendo direito como era, sempre dá para fatorar o polinômio se ele dá zero. É só dividir por x menos a raiz. É 100% das vezes. Então a gente sempre vai repetir esse processo, tá? Eu vou fazer esse processo também para o polinômio de baixo, tá? Vou tentar fazer um pouquinho mais menorzinho aqui, né? Para poder caber na mesma página aqui. Vou dividir por x mais 1, tá vendo? Mesmo processo aqui, gente. Ó, vou dividir por x mais 1. 5x à quarta por x, 5x ao cubo. Ok? Se você quer ver esse processo, pausa o vídeo e vai fazendo comigo, tá? 5x à quarta vem como menos 5x à quarta. Para cá. Ok? 5x ao cubo vezes 1, menos 5x ao cubo. Vem para cá também. E agora, né, a gente faz a soma. Esse termo morre. Esse termo dá menos 7x ao cubo, tá vendo? Esse termo não dá para fazer nada, vem menos 7 para cá. Continua o processo de divisão normal. Menos 7x ao cubo vai diminuir uma potência, vai dar menos 7x ao quadrado. Menos 7 vezes x, menos 7x ao quadrado vezes x, menos 7x ao cubo. Aqui já vai dar negativo, então vem para cá como menos menos. Então vem para cá como mais. Então, mais 7x ao cubo. Aqui também, ó, menos 7x ao quadrado. Então vem para cá como mais 7x ao quadrado. Cortou. Esse termo vem para cá, ó. Eu vou só trocar aqui para frente, né? Para que a minha tela aqui não, para que eu não atrapalhe aqui, tá? Então deu 7x ao quadrado menos 7. Mais uma vez, 7x ao quadrado dividido pelo maior termo, que é x, sobra 7x. 7x ao quadrado, 7x vezes x, 7x ao quadrado, vem como menos. Troca o sinal. 7x vezes 1 dá 7x, vem como menos. De novo, esse termo cancela, e esse termo não pode somar com esse ou cancelar por esse, dá menos 7x menos 7. E agora eu faço a última divisão, que vai dar menos 7 aqui, e aí eu faço a conta. Menos 7 vezes x dá menos 7x, vem como mais. Menos 7 vezes 1 dá menos 7, vem como mais.
E aí, tudo cancelou bonitinho, como tem que ser, e deu resto zero. Você sabia que ia cancelar? 100% das vezes. Lembra? Não tem como não cancelar. Volta aqui, ó, você vai ver. Toda vez que um polinômio zera por um valor, ele é divisível por x menos esse valor. Dá resto zero. Tá? Tem que dar resto zero. É obrigatório. Não tem outro jeito de não dar resto zero. Tá bom, gente? Então aqui deu resto zero. Então o que nós conseguimos? Tá? Então toda vez que eu tenho um limite que é zero sobre zero, polinômio em cima, polinômio embaixo, todas as vezes que eu tenho essa situação, eu vou poder fatorar, eu tenho que tirar esses zeros dali. Esse termo que está dando zero é o termo x mais 1. Então eu tenho que fazer esse termo sumir, cancelar em cima e embaixo. E para fazer isso acontecer, eu tenho que fatorar os polinômios. Podem ser polinômios fáceis, de você já fatorar de cabeça, com produto notável, ou pode não ser, que é esse exercício. Esse exercício não eram polinômios, que eu sabia qual era a fatoração imediata deles. Então eu preciso fazer a divisão. Para fazer a divisão deles por x menos a raiz, eu posso usar o Breuer-Ruffini, ou posso usar o algoritmo da divisão, que foi o que eu usei aqui nessa questão para mostrar para vocês. Então, o que eu consegui? Ó? Vou apagar isso aqui, que já foi, né? O que eu consegui? Eu consegui que o polinômio de cima, que é o 3x ao cubo, tá? Mais 2x quadrado, mais 1, que é o polinômio que está ali em cima, ele virasse o produto de x mais 1, tá? Por polinômio de baixo, que é o quociente, 3x quadrado menos x mais 1, tá? Mais o resto, né? Ou seja, o dividendo ele é sempre o produto do divisor pelo quociente mais resto. Mas o resto é zero, não preciso pôr. E eu consegui que o polinômio de baixo, tá? Ele virasse o produto de x mais 1 também, multiplicado por 5x ao cubo, menos 7x quadrado, mais 7x, menos 7. Tá? Foi isso que eu consegui que acontecesse. Vou pegar isso aqui e vou levar para frente, que agora o exercício vai ser a partir disso aqui. Né? Vou copiar, próxima página, o que eu sei aqui que fatorando de cima eu tenho isso, fatorando de baixo eu tenho isso, ó, tá vendo? Isso eu já sei. Logo, voltando para o meu limite, eu já sei que esse limite pode ser transformado, polinômio de cima, x mais 1, 3x ao quadrado, menos x mais 1, polinômio de baixo, x mais 1, 5x ao cubo, menos 7x quadrado, mais 7x, menos 7. Tá? Agora que eu transformei a parte de cima num produto e a parte de baixo também num produto, eu posso fazer esse cancelamento. Quando eu estou cortando aqui, gente, eu não estou cortando zero, porque o x não vale menos 1. Ele tende a menos 1. Então eu estou cortando um valor que é próximo de zero, que é menos 1 mais 1. Vai ser bem perto de zero, mas não vai ser zero. Se fosse zero, não podia cortar. E aí, assim que isso é feito, eu chego num limite que parece que eu não saí do lugar. Porque eu voltei a ter um limite em que eu tenho uma fração, né? Uma fração com um polinômio em cima e um polinômio embaixo. Parece que a gente, ó, pô, voltamos à mesma situação, ué. Fez, gastei meia hora e continuo no mesmo lugar, tá? Pode acontecer de dar de novo zero sobre zero? E o que eu vou fazer? Fatorar de novo, dividir de novo por x mais 1. Em cima e embaixo, o mesmo processo, e aí vou gastar tempo. E pode ser que não dê zero sobre zero. Vamos ver qual é o caso aqui, né?
Vou substituir para ver o que acontece. Se o problema tivesse, né, começado aqui agora, como é que a gente resolveria? A gente iria substituir para ver o que acontece. Então é isso que eu vou fazer, tá? Vou substituir para ver o que acontece, tomando os cuidados com os sinais, né, na substituição aqui, porque é menos um tem sinal pra caramba, então tem que tomar cuidado com os sinais para não errar, tá? Embaixo, 5 menos 1 ao cubo, menos 7, menos 1 quadrado, mais 7, vezes menos 1, menos 7. Bom, vamos fazer as continhas devagar aqui para não errar. Esse primeiro termo, ó, é 1, esse termo aqui. Então isso vai dar 3 vezes 1, esse termo aqui vai dar 1, né? É 1 positivo. Então, beleza. Então esse 3 vezes 1 dá 3, né? Então esse carinha aqui é 3. Esse cara também é mais 1. E esse cara também é mais 1. Então não está zerando, ó. Show de bola. E embaixo, esse termo aqui é menos 1. Esse termo aqui é 1 positivo. Então vai dar negativo também. Esse vai dar negativo e esse é negativo. Então são todos negativos. Então é menos 5, menos 7, menos 7, menos 7. Então menos 5, menos 7, menos 7 e menos 7 de novo, tá? 3 vezes aí. Bom, não está dando 0 sobre 0. Se der 0 em cima, tá ótimo, né? Porque 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, se não está dando 0 sobre 0, a resposta é só substituir. 5 menos 2, menos 12 com menos 14, menos 26, né? Então, se todas as contas eu fiz foram certas agora no final, isso é menos 5 sobre 26, tá bom? E está resolvida a questão. L determinado, fatorei os polinômios de cima e de baixo e eliminei o 0 sobre 0, que na verdade não era 0, né? Está chegando em 0. Então eliminei esse termo que zerava, que estava fazendo com que a substituição desse 0. E agora a substituição não deu mais 0. Como a função é contínua, ela é exatamente igual à imagem, faço substituição, encontrei a resposta, acabou. O exercício está encerrado. Ok? Beleza. Felipe, todas as vezes que eu tenho polinômio sobre polinômio, 0 sobre 0, eu tenho uma situação dessa? Sim. E o que acontece que pode ser diferente? Bom, beleza. Eu trouxe aqui um outro problema para gente, ó. Um outro problema em que isso mudou. Então hoje a gente tem 2 exercícios e você que ficou até aqui, você vai poder, né, prestigiar agora a ideia do outro. Tá? O que acontece? O que aconteceu aqui no limite do x elevado no x ainda menos 1 aqui dentro? Ó? O que está acontecendo aqui? Mesma coisa, tá? Começamos igualzinho. É uma constante? É. Então eu vou substituir ali dentro para ver o que acontece, tá? Tomando cuidado com as raízes. As raízes têm que dar raiz, como aqui é a raiz quadrada, tem que ser um número positivo aqui dentro, tá bom? Não tem jeito. Então aqui é 3 menos 1 ao cubo mais 7. Se isso aqui dentro não der positivo, esse limite já não existe, automático. Não preciso nem fazer nenhuma conta. Raiz quadrada de um número dentro não é positivo número, esse limite não existe, só escrever não existe, não dá para calcular, encerrou o assunto, tá? Beleza. E aqui é menos raiz de 6 menos 2 pelo menos 1 ao quadrado, né? Muito cuidado com tentar aqui colocar esse 1zinho aqui ao quadrado. Tá dentro da raiz, né? Só para lembrar. E na parte de baixo é raiz cúbica. Raiz cúbica não tem problema de sinal, então seja lá o que for embaixo, tá de boa para mim. Não tem problema. Aqui é a raiz cúbica, tá? Do 5 multiplicado pelo menos 1 a quarta, menos 3 vezes menos 1, tá? Dentro da raiz. E o outro lado é raiz cúbica, esse é maior, né? De 2 menos 1 ao cubo, tá? Menos 3 por menos 1,
mais 7. Tá bom, gente? Estou colocando aqui uma barrinha embaixo do menos 1, que ele parece o meu parênteses, né? E assim fica mais fácil. Tá bom? Estou fazendo a conta, tá, gente? Então, vamos ver quanto esse limite vai dar, se é 0 sobre 0 ou não. Estou só fazendo a conta. Esse carinha aqui de dentro, ó, é menos 3, porque é menos 1 ao cubo, tá? Então, esse carinha aqui de dentro é menos 3, ó. Então, só vou puxar aqui uma seta avisando que é menos 1, tá? Porque aí a gente já sabe que esse carinha de dentro é menos 3, e, portanto, é menos 3 mais 7. Então, vamos lá. Menos 3 mais 7. Tá? E o outro é a raiz quadrada de... Esse carinha aqui, ó, é 6, esse cara é 1 positivo, porque está ao cubo, ou melhor, está ao quadrado. Então esse cara é 1 positivo aqui, ó. Tá? Então, 6 menos 2 é o que eu tenho dentro. E aí, já fazendo só a parte de cima, né? Menos 3 mais 7 é raiz de 4, e esse cara é raiz de 4 também. Então eu tenho 2 menos 2, e portanto eu tenho 0. Tá? Beleza, deu 0 em cima. Vamos para a parte de baixo. Tá? A parte de baixo, olha, está me dando esse carinha é positivo 1, porque é 5, e menos 1 a quarta, então esse carinha é 1. Esse carinha é menos 1 mesmo, né? Então dá 5 vezes 1, vai dar 5 mesmo, menos 3 vezes menos 1, então dá mais 3. Então aqui é 5 mais 3. Tá? Sempre faça com calma essa parte, né, da substituição. Ela normalmente é útil, principalmente com raiz, tá? Ela normalmente é muito útil. Então, não acha que, eu estou perdendo tempo fazendo isso. Não, você não está, porque, em primeiro lugar, você não sabe se dá 0 sobre 0, em segundo lugar, isso é útil. Normalmente, isso é muito útil. Vou fazer aqui uma raiz um pouquinho maior, né? Porque aqui são mais termos. Esse carinha aqui é menos 1, tá vendo? Ó? Menos 1. Então aqui é menos 2, ó. Tá? Aqui dá mais 3 e aqui dá mais 7. Então, vamos lá. Menos 2, mais 3, mais 7. Tá? Então aqui embaixo está dando raiz cúbica, tá? De 8, menos raiz cúbica. Bom, 7 e 3 são 10, menos 2, 8 também. Então, por acaso deu 2 menos 2, né? Não precisava dar. Mas deu 0 sobre 0. Tá? Então, fiz toda a continha, tá? Essa continha vai ser útil pra gente, não ignore ela. E no final, me deu 0 sobre 0 aqui, tá? Tudo bem. É o que aconteceu, faz parte. É 0 sobre 0. Então eu tô com uma questão que é exatamente igual a outra. Não, Felipe, não é. Tem um monte de raiz, é bem mais difícil. Não, não é mais difícil. É apenas a raiz que eu vou precisar eliminar. Porque, pensa comigo aqui uma coisa. Imagina, agora, que essas raízes não existissem, tá? Imagina que por um passe de mágica, tá? Vai ser passe de mágica mesmo, isso não está correto, tá, gente? É diferente. Mas imagina que por um passe de mágica eu pudesse eliminar aquelas raízes assim, ó. 3x mais 7, eliminei a raiz, tá, gente? Aí, ó, sobra só os sinais, né, de menos, e embaixo também eliminei as raízes, ó. 5x à quarta, menos 3x, eliminou a raiz, sumiu, tá? Abre parêntesão, né, para lembrar, menos 3x mais 7, tá? Imagina aqui que as raízes pudessem ser todas eliminadas, tá? Não dá exatamente igual, tá, gente? Não dá eliminar a raiz, não dá para ficar eliminando a raiz assim, não. Tem uma consequência que a gente já já vai descobrir. Mas se eu eliminar a raiz, ó, eu voltei ao problema anterior. E nesse caso, eu volto literalmente ao problema anterior, né, gente? Faz a conta aqui comigo, ó. 3x ao cubo, 3x ao cubo, tá? Ó, menos 2x ao quadrado que está aqui dentro, esse menos vai multiplicar, vai dar mais. Então aqui em cima é mais 2x ao quadrado. E 7 menos 6, ó, 7 menos 6 dá 1. E embaixo, ó, 5x à quarta está aqui na frente. Ninguém tem x à quarta, só ele. X ao cubo é menos 2x ao cubo, tá vendo aqui, ó? Menos 2x ao cubo, tá aqui ele, ó. Menos 2x ao cubo. Tem alguém com x? Tem. Menos 3x
com mais 3x, ó. O x se cancela, menos 3x mais 3x. E menos 7 no final. Vê se esse problema aqui, ó, eu sei que esse passo aqui eu não posso dar. Mas se essa raiz deixar de existir, olha que problema virou esse, ó. Olha que problema virou esse. Vê se não é o mesmo problema lá. Ó, 3x ao cubo, 2x ao quadrado mais 1, 5x à quarta menos 2x ao cubo menos 7, ó. Olha como é esse problema. Que dá quanto? Menos 5 sobre 26, ó. Então, se eu elimino as raízes, ó, eu já chego nele direto. É o mesmo exercício, tá vendo? Só que eu tenho uma raiz aqui super difícil para me atrapalhar, para me deixar com medo, para achar que eu não sei fazer o problema. Mas é o mesmo problema. Ou seja, eu tenho que eliminar essa raiz, tá? É a mesma ideia, a mesma, né, matemática por trás, tá bom? É o mesmo problema. Só que agora eu tô com raiz, então vai ser mais difícil, eu vou ter que pensar como elimina essa raiz, tá bom? Mas só para lembrar que a gente vai chegar no problema anterior que a gente já resolveu. E aí eu não vou fazer todo o passo a passo porque acabamos de fazer. Beleza. Então descobri depois de uma substituição que isso dá zero sobre zero, o que eu quero é eliminar raízes. E para eliminar raízes eu tenho que conseguir elevar ao quadrado cada um dos termos. E no caso de baixo eu tenho que elevar ao cubo, né? Que é o quadrado, em cima e embaixo é o cubo. São coisas diferentes, tá? Como é que eu faço para cada um dos termos elevar ao quadrado? Aqui eu encontro muitos alunos tendo uma dificuldade incrível em relação a isso, tá? Muito cuidado, porque aqui em cima, né, os termos que eu tenho são termos assim. Se você eleva ao quadrado, eu sei que você, de certa maneira, conseguiu eliminar as raízes que tinham no A e no B. Só que você não eliminou completamente a raiz, por quê? Porque existe um termo misto aqui no meio quando você multiplica dois termos iguais, tá? Isso aqui é um binômio de Newton, a gente sabe fazer isso aqui, tá? Mas se você tem dúvida de como eu cheguei nessa fórmula, não conhece nada de produto notável, eu cheguei fazendo a distributiva mesmo, tá? Isso é uma distributiva que a gente brincava chamando, né, de tomar banho em cima, tomar banho embaixo, né? Multiplica aqui, né? É o banho completo. Isso são 4 termos, 2 deles são iguais, portanto somam, nesse caso é uma diferença, mas enfim, é uma soma de qualquer forma, e aqui dá menos 2ab. Então, elevar tudo ao quadrado não resolve o problema. Além de não resolver o problema, tem um outro problema em elevar ao quadrado, que quando você pega uma fração e eleva a fração ao quadrado, você muda a fração não é mais a mesma fração, tá? Um nono não é igual a um terço. Então elevar ao quadrado altera o problema. Você muda o problema vira outro problema. Então, como é que eu faço para que esse termo vire um quadrado perfeito e esse um quadrado perfeito e cada uma das raízes cancelem? Ou seja, como é que eu faço para conseguir um quadrado aqui certinho, um quadrado aqui certinho, tá? Como é que eu faço para ter um quadrado de termo a termo? Então, existia um produto notável que fazia quadrado do primeiro menos quadrado do segundo certinho. Com o quadrado não tem o da soma não, só tem o do menos. Mas tinha uma maneira de fazer isso. Que maneira era essa? Se eu tivesse uma diferença, para fazer isso acontecer, eu preciso multiplicar por uma soma. Se eu pego a diferença e multiplico por uma soma, eu faço quadrado do primeiro menos quadrado do segundo certinho. Esse processo de fazer isso, a gente depois já até chama de que está fazendo uma racionalização, porque eu estou fazendo com que o quadrado, a raiz quadrada, ela suma, não fique embaixo, não fique em cima, enfim, ela desapareça, para eu voltar ao que eu tenho antes. Tá? Então, como aqui eu tenho o termo menos, o que eu vou fazer, o meu primeiro passo aqui, tá? É justamente pegar esse limite, ele que está aqui, tá? Vou deixar inclusive ele aqui, não vou nem botar o sinal de igual. Eu vou multiplicar por quem está faltando, que é a raiz quadrada de 3x ao cubo mais 7 por mais, né? Aqui não é menos. O outro termo tem que ser mais.
raiz quadrada de 6 menos 2x. Tá? Mas se eu tenho uma fração e eu multiplico em cima por 2, essa fração ela altera. Ela não é igual à original. Ela agora é 2/3, né? Ela não é mais 1/3. Eu alterei a fração. Ela não é igual a 1/3 mais. Ela era 1/3. Multipliquei por 2 e alterei. Então, para não alterar, eu multiplico por 2 em cima e embaixo. Então, se eu vou fazer uma multiplicação por alguém, eu preciso fazer essa multiplicação em cima e embaixo. Tá? Assim, dessa maneira. Ok? Se eu multiplicar em cima e embaixo, eu não alterei a fração. Só que agora, o que é interessante, né, o que é legal, o que importa, é que esse produto aqui de cima, ele é um produto mágico, né, notável, surpreendente, fantástico, são palavras sinônimas, né? E aí, essa parte de cima vai dar exatamente a raiz que estava aqui, originalmente, com o quadrado, e esse outro termo vai ser a raiz que estava aqui, tá? Ao quadrado. Esses termos multiplicados em cima já vão fazer essa mágica aqui, tá? Já vão fazer isso aqui desaparecer, simplesmente sumindo, assim. Simplesmente foi embora, acabou. Não tem mais raiz em cima. Só que agora, Felipe, eu fiquei com o produto de duas raízes embaixo. É claro que eu não vou multiplicar, né, gente? Porque não me interessa multiplicar uma raiz cúbica com uma raiz quadrada. Esse termo eu só inventei ele para multiplicar em cima. Então aqui embaixo eu vou simplesmente manter esse termo cúbico sem alterar nada, mantendo ele aqui, né? Não vou multiplicar, vou deixar ele aqui como ele está, né? Tá? Exatamente como ele está, sem multiplicar. E aí, esse termo que sobrou, eu também não vou deixar nem ele aqui, na mesma fração. Eu vou deixar ele separado aqui, ó, do outro lado. Porque esse termo não me interessa multiplicar, né? Eu vou deixar ele aqui desse lado mesmo. Tá? Esse termo não me interessa multiplicar por ninguém, fazer nada. Vou deixar ele aqui separadinho. E agora, gente, lembra que nós lá no início fizemos a conta? Vou voltar lá para duas atrás, ó. A gente não fez a conta aqui substituindo por menos 1? Não deu raiz de 4 menos raiz de 4, ou seja, 2 menos 2? O termo que eu multipliquei agora, ele não é exatamente o que era antes, só trocando o sinal para mais, ó, aqui é menos, não é o trocando o sinal para mais? Então, quanto dá esse termo se eu substituísse esse termo aqui, ó? Quanto ele dá se eu substituísse? Ele vai dar 2 mais 2. Esse termo ele não é zero. O termo que é zero é o termo com sinal de menos. O que é zero é essa menos essa. Porque quando eu substituí, dava 2 menos 2, dava zero. O termo com sinal de mais, ele não é zero, ele é mais. Então ele dá 4. Esse termo aqui é 4. E existe uma propriedade importante no limite quando você está fazendo o limite de qualquer coisa, que é o limite do produto. É o produto dos limites. E esse termo, ele não é indeterminado, ele não tem problema. Ele é 1/4. Tá vendo? 1 sobre 4. Então esse limite eu já sei quanto ele dá, esse limite aqui. Tá? E como é o produto dos limites, esse limite eu já sei que ele dá 1/4. Que é esse lado. Então eu jogo ele para fora do limite. Então esse termo que a gente acabou de racionalizar, ele na verdade vem para o lado de fora. Ele não fica. Então olha que interessante, eu tirei a
A raiz não existe mais, tá? A raiz sumiu. Vai dar exatamente como se a raiz não tivesse lá. Ou seja, é um pouco parecido com o que eu falei, né? A gente finge que a raiz não está lá, tira a raiz dali, mas tem uma consequência essa tirada, que é justamente essa multiplicação pelo termo conjugado que, substituindo, não dá zero mais, dá um outro número que eu preciso tirar de dentro do limite, para não ficar ali me atrapalhando, né? Ficar carregando esse karma até o final da vida, e aí eu tiro, tá? Então, dessa maneira, eu tirei a raiz do de cima, tá? Eu tirei a raiz do de cima, a raiz do de cima não tem mais. Então agora eu só preciso repetir esse processo e tirar a raiz do de baixo. Eu preciso pegar agora esse cara de baixo aqui e tirar a raiz dele. Tá? Então eu vou até pegar isso aqui e salvar, né? Essa informação, ó. E aí vamos para a próxima etapa, que é tirar a raiz do termo de baixo. Isso aqui eu já cheguei, tá vendo? Cheguei nisso aí. Tá? Consegui, ó, chegar nisso. Beleza. Agora, como é que eu tiro a raiz do de baixo aqui, tá? Como é que eu tiro a raiz do de baixo? Bom, elevar ao quadrado não vai adiantar, né? Porque se eu pegar uma raiz cúbica de qualquer coisa, tá, gente? E elevar essa raiz cúbica ao quadrado, ela não some, né? Ela só piora, ela continua a raiz cúbica e o negócio que está dentro é elevar ao quadrado. Não me ajuda em nada. Elevar ao quadrado a raiz cúbica não resolve. Então, repetir o processo, ou seja, multiplicar esse termo aqui de baixo por mais, não me ajuda. Não vai me ajudar. Então, muito cuidado, que a raiz quadrada, eu vou usar esse produto notável, que é a diferença, né, de quadrados, que faz exatamente esse processo. Eu multiplico um termo que era menos por um termo que era mais, e eu consigo elevar a raiz quadrada dos dois termos. Mas no caso da cúbica, não adianta. Não adianta. Então, quem adianta? Então, existia um produto notável que era uma diferença de cubos. Esse produto notável, ele era a menos b por a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Esse produto notável é esse. E também tinha se fosse uma soma, tá? Se por acaso ele fosse uma soma, também existia um produto notável para somas, quando é cubo. Com quadrado não tem, mas quando é cubo esse produto existe. Para somas também, tá? Felipe, como é que eu chego nesse produto notável? Eu não sei, eu não quero decorar. Como é que eu chego nele? Gente, para chegar nele, você pode fazer exatamente aquela ideia que eu mostrei no início dessa aula, tá? Que é fazer a menos b, fazer a divisão. Ó. A ao cubo dividido dá a ao quadrado. Ó. Aí multiplica, dá a ao cubo agora. Vem para cá como menos a ao cubo. Vai dar menos a ao quadrado b. Vem para cá como mais a ao quadrado b. E esse termo vai matar, esse termo não soma com esse, e aí vai dar a ao quadrado b aqui menos b ao cubo. E aí você divide de novo, vai chegar nesse termo aqui, tá? Pode fazer assim tranquilamente, que chega na fórmula do produto notável, tá? Então, sabendo disso, vou só de novo copiar aquela imagem para cá, né? O que eu vou fazer agora? Bom, eu vou terminar de resolver essa conta aqui em cima, né? Então eu tenho um quarto aqui me esperando, estou aqui com o limite, né? X indo para menos 1, né? Aqui em cima, ó, 3x ao cubo mais 7, tá? Menos 6 mais 2x quadrado. Cuidado aqui, tá? Embaixo eu tenho essas duas raízes cúbicas aí, né? 5x à quarta menos 3x, tá?
menos 2x ao cubo, raiz cúbica, tá? Menos 3x mais 7. Ok? Então, agora eu vou usar o a ao cubo menos b ao cubo, que é a menos b. E quem racionaliza o a menos b é o termo a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Ou seja, se eu quero pegar uma raiz cúbica de 7 menos uma raiz cúbica de 5, tá? E quero racionalizar, o termo que eu tenho que multiplicar é o termo raiz cúbica de 7 ao quadrado, ó, a ao quadrado, mais raiz cúbica de 7 vezes 5, né? 7 raiz cúbica de 5, mais raiz cúbica do b, ó, que é a raiz cúbica de 5, raiz cúbica de 25, ou 5 ao quadrado. Esse é o termo que multiplicado por esse, né? Esse é o termo que multiplicado por esse faz isso aqui ser raiz cúbica de 7 ao quadrado menos raiz cúbica de 5 ao quadrado, tá bom, gente? De 5 ao quadrado. Esse é o termo que faz isso. Então, qual é o termo que faz que eu vou ter que multiplicar embaixo para conseguir aqui a minha bonança, né? Eu vou abrir aqui fazer uma super reta aqui até o final. Então, vamos lá. Vai ser esse primeiro termo aqui, 5x à quarta menos 3x ao quadrado, mais esse termo multiplicado pelo segundo termo. Tá? Deixa eu tentar fazer isso bem pequenininho, porque a gente já viu aqui que não dá, né? Diminuir aqui a minha linha, fazer aqui menorzinha, ó. Raiz 3, 5x à quarta menos 3x. Agora eu fiz até a raiz grande, tá vendo? Pegar a minha linha aqui mais fininha, né? Ó. Isso tudo ao quadrado, mais essa raiz aí, 5x à quarta, menos 3x, menos 3x, fiz grande de novo, multiplicado por raiz cúbica de 2x ao cubo, 2x ao cubo, menos 3x mais 7, agora eu fiz pequeno. Tá? Mais essa raiz cúbica ao quadrado. Fiz aqui menos 3x mais 7. Botar o menos bem pequenininho, né? 3x mais 7. Isso aqui, gente, ó, tá ao quadrado, tá? Então, esse é o termo que racionaliza esse termo de cá, que vai fazer aqui o que a gente vai brincar que é a cirurgia do cubo, cubo de cada um deles, tá? E aí eu repito esse termo aqui em cima, igualzinho, né? Aqui, ficou feio esse termo. Vou até tirar aqui essa linha. Tentar apagar essa linha aqui, ó. Com todo cuidado. Tá? E vou apagar aqui. Porque aí a gente
consegue copiar e colar de novo aí, né? Para repetir, tá? Pronto. Agora eu faço uma linha no meio do caminho aí entre os dois, tá? Então esse é o termo mágico aí que faz essa conta funcionar, tá bom? E aqui no meio do caminho eu tenho a divisão, tá? Entre os dois aí, tá bom? Ficou bem apertadinho, mas esse é o termo mágico que faz a parte de baixo virar cubo perfeito, tá? Agora que eu tenho esse termo, vou apagar aqui que já não me interessa mais, já foi feito. Agora que eu tenho esse termo, fazer aqui, voltar aqui para minha linha grossa, esse cara me deu 1/4, esse cara são esses termos aqui, aqui em cima agora eu vou fazer a conta, né? 3x ao cubo, 7 com menos 1, com menos 6 dá 1, né? Já fui na resposta direto, dá 1, tá? Aqui embaixo eu consegui fazer o quê? Cubo do primeiro termo, cubo do segundo, ó. Esse cara, que era raiz cúbica, tá? Vou pegar de novo aqui. Esse cara, que era raiz cúbica, elevei ao cubo, e esse cara, que era outra raiz cúbica, também elevei ao cubo certinho, tá? Também elevei ao cubo aqui, ó. Perfeito, tá? Então eu fiz cubo de cada um deles. Com isso, eu já fiz o produto desse de baixo por esse, ó. Elevado ao cubo é fazer o produto desse por esse, ó. Já foi feito. E o de cima? Não preciso fazer o de cima. O de cima eu não preciso fazer. Porque o de cima, ele não dá zero. Ele é tudo mais aqui, ó, no meio do caminho, tá vendo? Tudo mais. Ele não vai dar zero. Eu posso de novo aplicar a mesma ideia que eu fiz aqui, ó. Lembra que esse termo aqui não zerava mais, era 1/4 e eu joguei ele pro lado de fora aqui como 1/4, aquele aqui, ó. Esse termo aqui, ó, 1/4, ele foi lá para fora, eu vou aplicar a mesma ideia agora. Esse termo aqui, todo doido, ele não zera mais. Eu vou até pegar uma cópia dele aqui, ó, vou botar ele aqui para mim, tá? Quanto esse termo dá? Bom, vamos voltar lá para a conta inicial? Lembra que a gente fez uma conta inicial aqui para mostrar que era 0/0? Esse termo é essa primeira raiz aqui ao quadrado, o produto dessa raiz com essa, e essa outra raiz ao quadrado, né? A fórmula é assim. Então eu sei que cada uma dessas raízes é 8. É raiz cúbica de 8, ou seja, é 2. Então cada um desses termos é 2. Esse primeiro termo dá 2, esse segundo termo dá 2 também, tá? A única diferença é que não tem mais o sinal de menos aqui no meio do caminho. Então o que eu já sei? Voltando agora aqui no final. Eu sei que essa raiz que está dentro aqui, ó, essa raiz aqui, esse termo de dentro, ele é 2, então isso dá 2 ao quadrado. Esse termo também é 2. E esse idem. Então isso é 2 vezes 2. Vou apagar aqui. E esse último termo também dá 2. Então é 2 ao quadrado. Então esse termo que a gente criou para racionalizar, na verdade ele é 4 mais 4 mais 4, ou seja, ele é 12. Então esse termo que eu criei em cima, ele não vai me atrapalhar. O de baixo serviu para matar, esse com esse, né? Desculpa, botar em outra cor. O de baixo serviu para matar, e o de cima não me atrapalhou. Ele, na verdade, é 8. Então ele vai lá para fora e multiplica por 2 a resposta, tá? Então eu tenho 8/4. E essa conta aqui de baixo a gente fez também, né? Eu mostrei para vocês aqui, ó, que se não existisse a raiz, ó, olha lá, se não existisse a raiz, ó, lá no início, né? Eu dava exatamente esse problema, que na verdade era esse aqui, né?
Então essa conta aqui de baixo a gente também já fez, né? Então a gente também sabe que isso aqui dá isso, né? Vou até copiar direto aqui também. E aí eu já tenho a resposta, né? Não foi boa essa cópia, não. Essa aqui agora vai ficar melhor. E aqui, ó, agora já tem a resposta, né? Isso aqui é esse limite aqui, né? Isso é 8/4 desse limite, né, gente? Vou tirar? Vou direto, né? Vai dar aquele limite lá, que a gente sabe que é exercício anterior, voltando aqui, ó, menos 5 sobre 26. Então, isso dá menos 5 sobre 26, tá? Porque é aquele primeiro problema. Então, ó, só fechando, né? Isso dá 2 vezes menos 5 sobre 26, né? Ou seja, né, isso aqui é 2, né? Dá para cancelar. Tá? Então, só para não atrapalhar, porque a minha imagem está aqui embaixo, isso vai dar menos 10 sobre 26, né? Ou menos 5 sobre 13. Tá? É 12, né? Eu não sei porque eu cismei que era 8. Vou voltar aqui. Eu troquei aqui, né? É 12, né? Não 8. Essa parte de cima não dá 8, não, dá 12. Então dá 3 vezes, né, gente? Não dá pagar isso aqui, ó. Tá? Só para. Então dá 12 sobre 4 vezes esse limite, que é menos 5 sobre 26, né? Então 12 sobre 4, 3, agora sim, tá? Eu fiz a conta 12 e botei 8 por algum motivo, queria que cancelasse, né? Mas aqui cancela com 2, então dá menos 15 sobre 26. Então a resposta final, menos 15 sobre 26. Tá? Então, nota que é o mesmo limite do anterior, dá muito mais trabalho para a gente chegar na resposta, tá? Mas é a mesma ideia. Menos 15 sobre 26, tá? Mas é a mesma ideia, tá? Eu não saí desse problema, a ideia é exatamente a mesma. Tá? Então, toda vez que você tiver um exercício que for 0 sobre 0, você não pode usar a regra de L'Hopital. E aqui, como eu falei, né, no final, se usar a regra de L'Hopital aqui, eu quero ver você usar. Porque a derivada dessas raízes dá muito trabalho. Então a regra de L'Hopital aqui ela não serve para resolver esse exercício. É mais fácil, apesar de não ser tão fácil, é mais fácil resolver exercício dessa maneira do que usar a regra de L'Hopital. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Essa aula aborda todos os tipos de limite do 0 sobre 0 envolvendo, né, polinômios ou raízes de polinômios. Se faz sempre dessa mesma maneira, que é eliminando essas raízes para voltar a serem polinômios e fatorando, né, os polinômios. Tá bom? Espero que tenha gostado dessa aula. Deixa nos seus comentários aqui do que você quer nos próximos vídeos, dê o seu like, curta o nosso canal, né, se inscreva nele para você nunca perder as novidades. Um grande abraço, ótimos estudos!